Assim seja. Toma o seu assento. Glória a Deus. Antes de ministrar a palavra de Deus nesta noite, eu gostaria de fazer algumas observações após o Senhor colocou no meu coração. Eu confesso à igreja que está difícil pregar hoje aqui. A bispa, na oração dela, foi mais que uma ministração. O céu se abriu e quem estava ligado percebeu que Deus desceu aqui de maneira poderosamente. Porque o amor pelo próximo é algo muito difícil hoje na igreja, né? E as pessoas, elas têm dificuldades de se firmar na igreja hoje devido à falta deste amor. Eu digo para minha esposa que eu só fiquei crente, claro, Deus tinha um propósito, mas porque a igreja onde Deus me salvou, eles me abraçaram mesmo, né? Abraçaram a minha vida, em oração, em visita na minha casa, né? E aí eles me ajudaram para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Até que eu pudesse caminhar sozinho. E eu sou uma pessoa muito chorona, né? Como se dizer assim, eu choro muito fácil. Eu não consigo ver uma pessoa sofrer. Eu sou igual aquelas carpinteiras lá, né? Da filha de Jairo lá. Chorava. Pensa no povo abençoado. O povo pagava, o povo chorava. Inteiro. Qualquer coisa chorava. E eu choro muito fácil, porque eu não consigo ver uma pessoa sofrer e não sentir a dor daquela pessoa. Porque quando nós oramos por uma pessoa, nós sentimos a dor que ela está sentindo. E às vezes não precisa nem a pessoa falar nada. Você sabe da situação dela e aquilo comove o seu coração. E você começa a sofrer a aflição daquela pessoa. Porque tem uns que fazem ao contrário, né? Ele logo já difama, fala mal, né? Ajuda a terminar de enterrar as pessoas. É como eu estou lendo o livro de Jó, é como os 3 amigos de Jó, né? Quando o Jó estava se levantando, eles vinham lá e jogavam Jó mais para baixo. Então, devido a esse amor, Deus me levou a muitas situações, como a bispa disse. Eu trabalhei um tempo de motoboy e eu ficava muito na praça lendo a Bíblia. E aí eu ficava lendo a Bíblia e eu ficava pregando com os contínuos. Ficava pregando e todo dia minha esposa está de prova. Chegava em casa chorando, falava, vou ganhar mais uma alma para Jesus. E eu abraçava, beijava o mendigo, dava dinheiro. Esses dias foi da mesma forma. Eu liguei para ela, eu estava falando com ela no telefone, eu desliguei para uma moça do meu lado, falou, moça, me dá um dinheiro para almoçar. Eu só tinha 10 reais na carteira. Eu falei, toma minha filha, vai lá, vai comer, vai com Deus. Deus abençoe a sua vida. E nós como igreja devemos fazer isso. O que a bispa falou hoje aqui é muito sério. E se ela falou isso é porque realmente às vezes falta isso dentro da gente. Porque hoje nós estamos aqui, mas o amanhã ninguém sabe. A vida é uma caixinha de surpresa. E isso é tanto para o crente quanto para aquele que não é crente. Porque muitos dos que estão lá eram crentes. Quando você começar a pregar para os mendigos na rua, os drogados, para as prostitutas, você vai notar que muitos deles são crentes, eram filhos de crente, frequentavam a igreja e hoje estão naquela situação. E nós, se nós não vigiarmos, nós também ficamos na mesma situação. Por isso que nós devemos fazer a nossa parte com o amor de Cristo. Amém. Que Deus levante nessa igreja bons samaritanos. E quando passar e ver um cair, levantar ele, pagar a hospedagem. Depois voltar para ver se ele está bem. Amém? Que Deus abençoe a todos nesta noite. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 6 e nos seus versículos 6. Mateus, capítulo 6 e versículo 6. Enquanto você procura, eu quero já de antemão externar a minha gratidão pela bispa, pelo pastor Pedro, né?
pela pastora, por ter nos feito este convite. Quero agradecer algumas pessoas que estão aqui nesta noite, que eu conheço, né? A Rosa, tem algumas outras pessoas aqui que a gente conhece, o nosso irmão ali, me conheceu desde pequeno, né? Adriano, conhece, né, minha família, minha tia Valquíria, meus primos ali, a qual eu oro, né? Para que Deus possa fazer uma obra na vida deles. E algumas outras pessoas que a gente já foi pegando um amor, né? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim. Vamos ler pausadamente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Glória a Deus. Olha para esse irmão bonito que está do seu lado aí. Pega na mão dele assim, ó. Diga para ele assim, ó. Deus vai ter um encontro contigo nesta noite. A sua vida não vai ser mais a mesma. O seu relacionamento já não vai ser mais o mesmo. A sua família já também não vai ser mais a mesma. Porque Deus vai ter um encontro com você nesta noite. E você vai ter um encontro com Ele. Você pode adorar a Deus por isso? Que Deus nos conceda uma boa palavra nesta noite. Os irmãos sabem que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Mateus era um cobrador de impostos. Quando Jesus chamou ele estava cobrando impostos. E o Evangelho de Mateus, ele prega para os judeus. Por isso que ele diz assim: buscai primeiro o reino dos céus. E ele não diz de Deus, porque os judeus eles têm como que eu posso dizer, um temor tão grande em pronunciar o nome de Deus. Por isso que Jesus, quando ele ora a oração do Pai Nosso, ele diz que o nome do Senhor seja santificado. E tem algumas pessoas que usam o nome de Jesus como chocarrice, né? Brincadeira. Tudo fala o nome de Jesus, mas os judeus eles tinham um temor muito grande sobre isso. E aqui nesse texto onde nós acabamos de ler, no seu capítulo de número 5, Jesus, ele para diante de uma multidão e nota que há uma grande multidão em volta dele. Então ele sobe no monte e ele chama os seus discípulos para si e começa a pregar talvez uma das pregações mais famosas que existe no mundo, ou seja, o Sermão da Montanha. Todos nós conhecemos o Sermão da Montanha. Quem não conhece deveria conhecer. E Jesus começa a ensinar o povo através do Sermão da Montanha. Só que quando Jesus começa a ministrar a palavra, preste atenção, olhe para mim, sobre o Sermão da Montanha, Jesus estava querendo mostrar algumas coisas que o povo deveria mudar, porque Jesus pregava para os judeus. Logo, a Bíblia vai nos dizer que os judeus, eles eram pessoas extremamente zelosas pela palavra de Deus. Então alguns dos fariseus, que eram uma das religiões mais conceituadas, né, podemos dizer assim, daquela época, eles eram um pouco de hipócritas, e havia uma grande hipocrisia naquela época mesmo, de maneira tal que quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós começamos a entender o que é que Jesus estava fazendo através do Sermão da Montanha. E você vai entender um pouco disso nesta noite. Jesus, quando ele começa a pregar o Sermão da Montanha, ele começa a bater de frente
frente com a hipocrisia que havia entre os judeus. Porque os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, os príncipes que estavam dentro do templo do Senhor, eles eram pessoas extremamente preocupadas em demonstrar para as pessoas aquilo que eles não eram. Então Jesus, ele quer bater de frente da hipocrisia, porque nós não devemos mostrar para o nosso irmão, mas devemos sim mostrar para Deus aquilo que nós somos. E eu já vou começar, eu já estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu já vou começar a ministrar nesta noite. Então a Bíblia vai nos dizer que aqueles fariseus, eles, quando eles queriam se mostrar de pessoas tão importantes, então eles se mostravam pessoas fortes, pessoas estruturadas, que não se abalavam com nada, que não choravam, que não tinham, como que eu posso dizer, tristeza dentro de si, porque eles serviam a Deus. Então Jesus começa pregando o sermão da montanha, dizendo assim, ó: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Jesus começa a bater de frente com eles, porque eles se sentiam fortes. Jesus fala ao contrário, fala: bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos de coração. Então Jesus começa a bater de frente com a hipocrisia. E a Bíblia vai nos dizer que os judeus, eles eram tão assim, que eles escreviam versículos nos seus braços esquerdos para mostrar que eles seguiam a palavra de Deus. Só que na verdade eles não seguiam a palavra de Deus. É por isso que Tiago diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Quantas vezes vem o pregador, vem a bispa, vem a pastora, e ela prega, ela ensina, ela educa, ela fala, mas nós entramos por aqui e saímos por aqui. Nós saímos da igreja da mesma forma. Aí, mano, porque a nossa vida não muda, a situação não muda, nós achamos que a culpa é da igreja, que a culpa é do pastor. É assim ou não é, pastor Pedro? Só que na verdade a culpa está em nós. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra de Deus, só que nós não praticamos. A bispa está falando, você tem que jejuar, só que você não para de comer. A bispa está falando, você tem que ofertar. Aí o diabo está roubando, está atacando, está tirando tudo, e você não entende o que está acontecendo, mas você não está dizimando. A bispa está falando, você tem que orar, tem que ler a palavra de Deus, tem que vir para a igreja todo domingo, todo culto, está tendo campanha, faz a campanha, vem no propósito, só que você não faz isso. Aí a sua situação não muda, a culpa é de Deus, a culpa é da igreja. Não. Tiago diz: não ser somente ouvinte, mas praticante da minha palavra. Aquele que pratica a palavra de Deus, esse sim me serve, Jesus diz. Então, os judeus, eles eram, os fariseus, os doutores, eles eram pessoas hipócritas. E João pregava sobre a hipocrisia. Covinhos de lobos, João falava. Só que Jesus começa a bater de frente com isso. E Jesus está pregando para os discípulos e para aqueles que estavam escutando ele, que estavam servindo ele, seguindo ele. É como a igreja hoje. É como se Jesus parasse e começasse a ministrar sobre vocês que estão aqui hoje. Só que os judeus, quando eles iam orar e jejuar, eles faziam uma cara, a feição de pessoas tristes e famintas, porque eles estavam querendo demonstrar que eles estavam jejuando. Logo, também quando eles iam orar, eles oravam em pé. Eles paravam no meio da rua, porque isso é comum, quem já foi em Jerusalém sabe. Eles param no meio das praças, das ruas, encostam nos muros, encostam na calçada, dobram os joelhos, oram talvez em pé com os braços abertos e começam a adorar a Deus, começam a louvar a Deus. Para quê? Para que as pessoas que estão passando vejam o que eles estão fazendo. Então eles não estão preocupados com o que Deus está pensando nele, mas sim com o que as pessoas estão achando deles. Logo, nós entendemos que Jesus, ele não aceita isso. Aí Jesus, ele traz, eu estou trazendo um contexto do que nós acabamos de ler. Jesus chega nessa parte do capítulo 6, do versículo 6 do Sermão da Montanha. Aí Jesus usa a expressão assim, ó: mas tu. Quando Jesus diz mas tu, ele está falando para quê? Para aqueles que estão ouvindo ele.
Eu já vou chegar na mensagem desta noite. Hipocrisia. Fazer para o homem, buscar para o homem, para por isso, irmãos. É Deus que tem para te dar. Só que Jesus ele diz: mas tu, igreja, quando fores orar, entra no teu quarto. Isso é tremendo. Eu sou uma pessoa de oração e eu louvo a Deus por isso. Eu amo orar. Desde quando eu aceitei Jesus, eu amo orar. E todas as minhas vitórias que eu tive foi através da oração. E Jesus ele quer nos levar nesta noite a uma intimidade maior. Jesus ele quer nos levar nesta noite a um lugar mais próximo dele. Porque nós temos tempo para tanta coisa neste mundo. Por que você acha que o diabo, bispo, ele tenta roubar a nossa vida? Ele tenta roubar o nosso tempo. Porque ele sabe que se ele fizer isso, nós não vamos ter tempo para Deus. Então a nossa vida é uma correria. Nós acordamos de manhã e já temos que tomar banho, se trocar, porque senão nós vamos perder o ônibus ou o trem. E aí nós saímos para trabalhar, chega no trabalho, trabalhamos o dia inteiro, almoçamos, e aí quando chega a tarde nós voltamos para casa, tem que buscar o filho na escola, tem que buscar a mulher no trabalho, e a mulher tem que fazer a comida, você tem que organizar aqui, tem que fazer ali, e quando você vai ver já é noite, e você ainda não conseguiu orar, você ainda não conseguiu buscar a Deus, e mais um dia se passou, e você não conseguiu falar com Deus. E o diabo ele quer roubar o que é isso? Porque quando o diabo ele rouba isso, irmãos, nós se tornamos vulneráveis na mão dele. Por quê? Porque Deus já não está mais próximo da gente. Nós não podemos buscar a Deus somente aqui nesta igreja. A nossa vida com Deus tem que ser diária. A nossa vida com Deus tem que ser a todo momento, a todo segundo. Então Jesus olha para aquele povo e diz assim: olha, mas tu, quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Não existe vitória sem oração. Não existe milagre sem oração, bispo. Não tem quem consiga me convencer que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida se não for através da oração. Talvez seja pela sua oração, pela oração da bispo, mas tudo tem que ser através da oração. Jesus era um homem que orava muito. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver que Jesus ele curava, mas logo ele ia para o monte orar. Por quê? Porque mesmo ele sendo filho de Deus, ele havia uma necessidade dele de estar mais próximo de Deus. E aí o texto nos diz: mas tu, quando fores orar, entra no teu quarto e no teu aposento e fecha a tua porta. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Deus falou tremendamente no meu coração agora aqui no culto. E a verdade é que todos nós amamos a nossa família. E a nossa família ela é alvo de Satanás, do inimigo das nossas almas. Porque a família ela é estrutura. Você está vendo essa igreja, você está vendo que ela tem estrutura. E as estruturas são o que sustentam essa igreja. Se nós quebrarmos uma estrutura, a igreja ela fica rachada. E se quebrarmos a outra estrutura, logo ela vem a desabar, ela vem a cair. É por isso que Jesus é tão maravilhoso que ele olha para os seus discípulos e fala assim: olha, quando você for construir sua casa, você vai construir sobre a rocha, para que ela tenha estrutura, para quando vir o vento forte, a água, a chuva, a tempestade da vida, ela vai balançar, ela vai tupidiar, mas ela não vai cair, porque ela está estruturada sobre a rocha. A rocha é Jesus. Nós somos as estruturas. Tem pessoas aqui nesta noite que ainda não entenderam o que é estrutura da casa, bispo. Deus fala no meu coração. Tem maridos aqui que ainda não entendeu que a família dele está debaixo da autoridade dele, que ele é a cabeça que Deus colocou
para aqueles que são cristãos. Talvez se você estava no mundo e se separou, tudo bem, você era filho da desobediência, você era cego, só que você não entendia as coisas. Mas o pior é aqueles que servem a Deus e mesmo assim buscam a separação. Por quê? Porque eles não entendem que o diabo ele gosta de trabalhar aí, é no meio da família. Só que nós temos que nos levantar como uma autoridade profética dentro da nossa casa e dizer: aqui não, Satanás, aqui quem reina é ele, aqui quem governa é ele, aqui quem abençoa é ele. E se tiver Deus está falando para crentes aqui nesta noite: eu quero reinar sobre a sua casa e sobre a sua família, mas para isso você tem que entrar dentro do seu quarto e fechar a tua porta. Você tem que entrar dentro do seu quarto e fechar a sua porta. A oração, ela é o que impede da nossa família não ser atingida. Se o crente entendesse o poder da oração, menos problema a bispa teria aqui na igreja e mais vitória, teria pessoas para contar. Porque o crente, quando ele tem intimidade com Deus, ele não recorre a poderes humanos, porque ele sabe que o consolo e a resposta dele vem de Deus. Ele sabe que aquilo que eu não posso fazer, Deus pode. Aí eu paro para pensar, irmãos, preste atenção. A Bíblia nos diz que Jesus começa a contar uma parábola, porque os seus discípulos olharam para Jesus e viram ele orando e falaram assim: nos ensina, mestre, a orar como você. Sabe por que muitas pessoas hoje não conseguem orar, bispo? Porque elas não têm intimidade com Deus. Talvez é como se você começar a andar comigo ou parar ali para conversar comigo, talvez falte assunto. Por quê? Porque nós não temos intimidade, nós não andamos dia a dia.
capítulo 8, eu só não lembro o versículo. O texto diz assim: havia muitos ali esperando Jesus voltar, porém Jairo queria que Jesus entrasse na sua vida. Quando Jesus chega, a primeira coisa que Jairo faz é se prostrar. Quando ele se prostra, ele está reconhecendo que ele está diante de alguém que é maior que ele. Quando você dobra o seu joelho em oração a Deus, você está reconhecendo que você é menor e Ele é grande na sua vida. Quando você dobra o seu joelho em oração, você está reconhecendo que você não pode, mas Ele pode fazer na sua vida. Quando você dobra o seu joelho, você está falando: Deus, tudo o Senhor pode fazer na minha vida. E a Bíblia nos diz que Jairo dobrou o seu joelho e rogou a Deus: Jesus, entra na minha casa. Entra na minha casa. Sabe o que Deus está falando para você nesta noite? Está faltando Jesus entrar na sua casa. E os nossos filhos estão ali, só que de repente chega um visitante estranho na nossa casa e nós não sabemos o que fazer. A situação adversa acontece. A Bíblia diz assim: ó, no mundo tereis aflições. Então assim é que acontece na nossa vida. Um dia nós estamos trabalhando, estamos bem com o carro, de repente ficamos desempregados, a situação aperta, a nossa família fica numa situação difícil. E o que nós temos que fazer? Nós temos que recorrer àquele que tem, àquele que pode, àquele que faz, àquele que tem um milagre para as nossas vidas. Jesus estava falando para os seus discípulos assim: olha, quando essa situação chegar na sua vida e você não saber o que fazer, vai recorrer ao seu amigo, porque ele tem pão para te dar, ele tem milagre para fazer, ele pode realizar o querer e o efetuar na sua vida. Só que quando nós chegamos diante de Jesus, a situação ela não muda imediatamente. Sabe por que muito crente hoje desistiu de orar, desistiu de buscar, desistiu de clamar? Porque ele clamou uma vez e a situação não mudou. Quem disse para você que basta somente uma oração para que o milagre aconteça? Jesus quer ver a sua insistência, Jesus quer ver a tua perseverança, Jesus quer ver você dobrar o seu joelho e dizer: mestre, eu só saio daqui hoje quando o Senhor me abençoar. Eu só saio daqui hoje quando o Senhor me abençoar. Então Jesus conta a parábola para ele, e a Bíblia vai nos dizer que aquele homem ele chega lá, bispo, só que de antemão o homem já diz para ele: não posso te atender, não tenho pão, não dá para me fazer isso agora porque os meus filhos estão dormindo. Logo aquele homem ele começa a insistir, insistir e insistir e insistir. E aí Jesus diz assim: ó, mesmo que ele não te dê, porque seu amigo te dará por causa da sua importunação, por causa da sua perseverança. Aquele que persevera alcança, aquele que persevera vive, aquele que persevera conta milagre, aquele que persevera vive na presença de Deus para contar milagres dias e após noites. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso tem resposta para dar para ele. Perseverança e oração pela nossa família, pelos nossos filhos, pela situação da nossa casa. A perseverança nos faz alcançar milagres extraordinários. Jesus conta mais uma parábola, Lucas capítulo 18. Existiu um juiz inútil, homem que não temia nem a Deus e nem aos homens. Só que aquela mulher, esse é o texto que mais marcou a minha vida. Ela ia todos os dias, bispo, aos pés do juiz e dizia assim: ó, julga a minha causa. Aí o juiz dizia para ela assim: mas eu já julguei. Não, mas você não julgou ao meu favor. E ela ficava lá: julga a minha causa. Imagina, irmãos, 7 horas da manhã o juiz estava chegando para trabalhar, aquela mulher estava na porta lá do tribunal e falava: julga a minha causa. No outro dia, 3 horas da tarde, o juiz estava saindo, ela chegava lá e falava: juiz, julga a minha causa. Aí Jesus começa a dizer que aquele homem, ele vê tanta importunação daquela mulher e diz assim: ó, que seja concedida a tua causa, para que você não me importune mais. Aí Jesus termina o texto dizendo assim: ó, porventura, quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, voltar na terra, achará fé na terra? Você ainda não entendeu, eu vou te explicar nesta noite. Só persevera quem tem fé, só ora quem tem fé, só acredita quem tem fé, só clama quem tem fé, só está aqui nesta noite quem tem fé, só vem buscar quem tem fé, só vem para a campanha quem tem fé, só vem para a
Eu sou o único cristão da minha família, eu já disse isso aqui muitas vezes. E eu subo um monte, e desse monte eu faço campanha. E teve um momento na minha vida que eu olhei assim, que eu estava tão perto, bispo. Estava tão perto, a promessa de se cumprir. Eu já estava palpando a promessa. Eu mesmo estava dando um discipulado para uma pessoa da minha família que eu queria que se salvasse. E da noite por dia a depressão pegou, a situação pegou. E ela não se firmou nos pés de Jesus. E aí você se pergunta, mas e aí, Rodolfo? Você parou de orar? Você parou de buscar? Aí eu me lembrei de um texto, Atos, capítulo de número 12. A Bíblia diz que existia um homem, pelo nome Pedro, pastor Pedro, o mesmo nome do Senhor, pastor, apóstolo de Jesus. Herodes tinha matado Tiago na espada, cortou a cabeça. Pedro foi preso e ele estava dentro da prisão, bispo. E a Bíblia nos diz que Pedro, dentro da prisão, Herodes não quis matar ele naquele dia e queria matar ele no outro dia, para que não houvesse tumulto, alvoroço no meio da cidade. Aí a Bíblia diz que existiu uma mulher por nome Maria, mãe de João Marcos. João Marcos é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele era garoto ainda, menino, rapaz, jovem aprendiz, discípulo, obreiro, ficava na porta. Então a Bíblia vai nos dizer que Maria já era discípula de Jesus, uma anciã, uma serva de Deus. E Maria, ela vê a situação do pastor Pedro. Aí ela reúne a igreja e diz assim: vamos orar. E joga todo mundo para dentro da casa. E a Bíblia diz assim: e fazia a igreja constante oração por Pedro. Quando o texto diz fazer constante oração, não é que elas oraram por uma hora e depois pararam de orar, não. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que elas ficaram orando até a resposta vir. Elas ficaram clamando dentro da casa. E alguns historiadores dizem que quando as pessoas iam chegando, bispo, na casa da Maria, e falavam: Maria, o que está acontecendo? Nós estávamos passando na rua e ouvimos as vozes da igreja. Maria dizia assim: ó, nós estamos orando pelo pastor Pedro. Ah, então eu vou entrar e vou orar também. Olha, só que Maria já parava a pessoa na porta e dizia assim: ó, para um segundo. O propósito aqui é Pedro. O propósito aqui não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é fama, não é salvação, não. O propósito é Pedro. E a Bíblia diz, irmãos, que eles ficavam orando em favor de Pedro. E os historiadores dizem que eles ficavam assim: Jesus livra Pedro, Jesus livra Pedro. Labasse de Kovanarabaxé, que vanaiostoi Kovanarabastai. Jesus livra Pedro, Jesus livra Pedro, Jesus livra Pedro, Jesus livra Pedro. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando a igreja estava orando, o anjo desceu. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando nós estamos orando, o livramento vem. Quando nós estamos clamando, Jesus não deixa acabar a pele, que o carro capote. Jesus não deixa que a droga entre, que a enfermidade chegue. Sabe por quê? Porque nós estamos levantando altares para Deus. Eu ouvi uma pregação esses dias de um pregador que ele dizia assim: ó, nós temos que levantar altar para Deus. Sabe por que você e eu ainda não morremos?
Vou terminar. A Bíblia nos diz que o anjo levantou Pedro. Mandou Pedro pegar a capa com a sandália. E a Bíblia diz que os soldados dormiram. Não viram Pedro saindo. Sabe o que significa isso, bispo? Mas é muito forte. Quando o Senhor, irmãos, eu oro, irmãos. Quando de oração mexe com o meu sentimento. Enquanto a igreja estava orando, Deus estava cegando. Deus falou para mim aqui agora, bispo. Enquanto você ora, Deus cega lá. Deus não deixa que chegue lá. O diabo quer matar, quer roubar, quer tragar, quer tirar. Deus vai lá e cega. Ele passa por lá e nada acontece. Sabe por quê? Porque é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Deus tem uma habitação para a sua família. Deus tem uma habitação para os seus filhos. Ele não vai morrer das drogas, não. Satanás está dizendo que já acabou, que já é. Deus está falando para você nesta noite: clama que eu vou cegar. Clama que eu vou cegar. O texto diz que a porta abre, bispo. A porta abriu. Havia os portões, irmãos, fechados. E o texto é bem categórico em dizer assim, ó. E as portas se abriram instantaneamente. Não precisou de chave. Não precisou fazer força. Não precisou empurrar. Não precisou chamar um amigo para ajudar. Sabe por quê? Porque ele tem a chave. A porta que ele abre, ninguém fecha. Quando nós oramos, a porta de Deus abre. Quer que o seu trabalho, Labastúria, Covanaia, Xerianda, Labastúria, Eterebanaia, Ostode, Covanaia, Esté. Quer abrir porta de emprego para o seu filho? Vai descer lá na olaria. Vai clamar Jeová. Deus está falando: enquanto você ora, eu abro a porta para ele lá. Enquanto você ora, eu justifico ele lá. Deus poderoso. E o mais lindo disso, irmãos, é que a Bíblia diz que Pedro, o anjo leva ele até a rua. Quando Pedro desperta, ele corre para casa. E aí a igreja está lá: livra Pedro, livra Pedro. Jesus salva ela. Jesus cura ela. Jesus entra na minha casa. Meu marido está querendo ir embora. Jesus não deixa ele ir embora, não. Jesus, o diabo quer destruir meu casamento, mas não vai destruir, não. A igreja está orando. O povo está orando. Você está chorando, está clamando, está se derramando. Aí de repente Pedro bate na porta. Pedro bate na porta. Você ainda não entendeu porque você não deu glória a Deus. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Enquanto você ora, o milagre de Deus bate na sua porta. A resposta vem na sua porta. A providência vem na sua porta. Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus disse assim: mas tu, quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Quando Jesus disse fechar a porta, irmãos, não devo passar por orar. Deus deu. A Bíblia nos diz, irmãos, no livro de 2 Reis, capítulo de número 7, existe um profeta por nome Eliseu. Todas as vezes que Elias fez, Eliseu fez dobrar, porque ele pediu uma porção dobrada para Deus. Se eu fosse falar sobre oração, o que uma oração pode fazer na sua vida? Eu ia rodar de Gênesis Apocalipse. E você entendeu o que Deus faz. Eu vou te provar, eu provo para você na Bíblia de Gênesis desde o princípio. A Bíblia diz que Adão falava com Deus todos os dias. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que Caim e Abel foram fazer sacrifícios a Deus. Quando matou seu irmão, a Bíblia diz que o filho de Sete começou a buscar Deus. E aí eu vou longe, irmãos. Aí a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Aí a Bíblia diz que Deus falou com Noé. Oh, irmãos, Deus quer nos levar a um grau de intimidade maior com Ele. Deus quer nos levar a uma intimidade maior com Ele. Deus me deu uma revelação muito profunda. A Bíblia diz que existia uma mulher entre as filhas dos profetas. E o seu marido morre. Quando o seu marido morreu, ela chega diante do profeta. Por quê? Pergunta para mim por quê? Porque os pecadores que
levar seus filhos. Os mercadores são os demônios que querem roubar os nossos filhos da presença de Deus. Eu oro todos os dias pelos meus filhos, irmãos. Todos os dias eu oro para encher o Espírito Santo. Eu falo para Deus, Deus, que eles te sirvam não porque eu te sirvo, mas porque eles têm um desejo de servir o Senhor, porque seja algo que venha deles, não por espontâneo, não porque eu quero que eles sirvam, mas que parta deles o desejo de buscar o Senhor. E nós, como coluna da nossa casa, irmãos, é muito forte, irmão. Deus está falando para mim hoje aqui, o diabo vai roubar se você não dobrar seu joelho para orar. Você está vendo a situação, você está vendo, porque sabe qual que é a pior coisa? É quando a situação bate na nossa porta, a guerra está lá e os demônios, está tudo, o negócio está para desabar, e nós não conseguimos entender que é a hora de nós guerrearmos. Tem muita gente dormindo na hora de guerrear. Tem muita gente prostrada na hora que é para clamar. Você não precisa subir escadaria de joelho não, irmãos. Você não precisa de nem surgido não, irmãos. Você só precisa fechar a porta do seu quarto e dobrar o seu joelho. A única coisa que você precisa para o milagre acontecer na sua vida é você falar com Ele. É você pedir para Ele. Aí a Bíblia nos diz que a mulher ela chega diante do profeta e diz assim: olha, o meu marido, teu servo, te servia, porém ele veio a falecer. E agora os mercadores, ele vem a buscar os meus filhos. O profeta olha para aquela mulher. Olha que incrível isso. O homem de Deus, muitas proezas Eliseu já tinha feito. E ele diz assim para a mulher: o que eu poderia fazer por você? Eu tenho isso que você vai ver. O que é que eu posso fazer? Tem momentos da vida, assim não é mesmo, que as pessoas chegam, nós que somos pastores, obreiros, estamos servindo a Deus ali para aconselhar, ajudar, as pessoas chegam diante de nós e falam certas situações para nós que nós dizemos assim: o que eu vou poder fazer? Eliseu olhou para ela e falou assim: mulher, o que é que eu posso fazer por você? Eu não posso fazer nada. É como aquele Pedro e João parou na porta do templo, o mendigo olhou para ele e falou assim: me dá uma esmola. Pedro e João falou assim: o que eu posso fazer por você? Fitou os olhos dele e disse assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo. Pedro estava dizendo para ele assim: olha, moço, você precisa de Jesus. A solução da sua vida está em Jesus. O milagre está em Jesus. A resposta está em Jesus. O azeite só vai descer quando Jesus estiver. Aí o profeta muito sábio diz para a mulher assim: eu falo assim, eu tenho a solução para você. Você vai pegar muitos vasos emprestados e você vai fechar a porta. Olha que engraçado, a mesma porta que Jesus estava falando, que eu falei, o Eliseu fala a mesma coisa para ela. Fala assim: agora você vai fechar a porta sobre ti e sobre teu filho. E sabe o que Eliseu estava falando para ela? Agora não tem mais nada a ver eu não, irmão. Você disseste bem. O seu marido, ele me servia a Deus. Agora é a hora de você ter sua própria experiência. Eliseu olha para aquela mulher e diz assim: olha, você vai fechar a porta para você ter sua própria experiência com Deus. Você vai viver o milagre agora com Deus. Você não vai pedir mais oração não, mas é as pessoas que vão pedir oração para você. Você não vai viver mais na dependência dos outros não, mas é as pessoas que vão vir pedir para você. Mas para isso você tem que fechar a porta. Sabe por que nós não conseguimos orar? Porque a porta está aberta, é a brecha. O diabo entra, faz o que quer. Mas aí Deus está falando para você: fecha a porta desta noite. Fecha a porta para o Facebook. Fecha a porta para o WhatsApp. Fecha a porta para o Twitter. Fecha a porta, irmãos. Fecha a porta para aquele vizinho que não sabe te chamar
profetizar para terminar essa noite. Aqueles que fecharem a porta nesta noite, o azeite da multiplicação vai cair do alto. Aqueles que fecharem a porta nesta noite, a unção vai descer. Sabe o que Deus estava falando para aquela mulher? Fecha a porta que o azeite desce. Fecha a porta que a unção desce. Fecha a porta que a revelação desce. Fecha a porta que os dons descem. Fecha a porta que o seu marido vai voltar. Fecha a porta que os seus filhos vão ficar na sua presença. Fecha a porta que a dívida vai se encerrar. Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé. Nós vamos fazer algo profético aqui nesta noite. Eu confesso aos irmãos que muitas vezes é importante a gente pedir oração, mas o mais importante é nós orarmos. Porque quando eu disse para minha esposa uma vez, eu disse no começo da nossa caminhada, e ela aprendeu bem. Aprendeu bem. Porque quando nós, igreja, entendermos que a minha oração não faz distinção da oração da bispa, você não vai pedir mais oração. Porque você vai saber que quando você orar, Deus vai te responder. E Deus colocou algo profético aqui no meu coração. Eu disse para Deus, quando Deus me deu essa mensagem, há uma semana atrás, que eu iria fazer o que Ele falou. Eu pensei que eu ia ministrar essa palavra na minha igreja. Eu tinha até pedido para Deus que eu queria ministrar na minha igreja. Mas Deus concedeu de eu estar aqui nessa noite. Nossa, irmãos, vai ser... Nossa, meu Deus. Vai ser algo maravilhoso. Deus vai levantar valentes aqui nesta noite. Antes de orar por você, eu gostaria de chamar. E aquele que levantar a mão, ele não está se comprometendo comigo mesmo, mas está se comprometendo com Deus. Eu quero que só levante. Pensa antes de levantar a mão. Não seja impossível, não. Pense se realmente. Oh, alabassuri, cobardia, estede, canto, alabassuri. Agora são 8 horas. 9, misericórdia. Vou terminar. 9 horas. À meia-noite. Quem vai fechar a porta do quarto e vai orar comigo? Eu estou falando sério nesta noite. Eu nunca falei tão sério toda a minha vida. Deus está perguntando aqui para pessoas, irmãos, nós vamos fazer, meu Deus do céu. À meia-noite nós vamos fechar a porta do nosso quarto. Você vai ter uma experiência que você nunca teve. Você vai fechar a porta do seu quarto.
no estreito. Achando que Deus não vai te enganar, não. Enganar a gente, irmão, mas Deus não engana, não. Deus está falando hoje, para com esse baseadinho, só de vez em quando. Para com essa conversinha de madrugada pelo Facebook. Aí você fica nesse daí, não vai dar nada, não vai dar assim, vai dar fornicação, vai dar pecado, vai dar divórcio. Já é sujo, irmãos. Deus falou para mim assim, tem gente que passa mais tempo com a televisão do que comigo. Viu a televisão o dia inteiro, mas não teve coragem de dizer obrigado, Jesus. E se eu tiver mentindo, que eu caia duro aqui agora. Labastério, Covanaia cheia. Ah, Deus poderoso. Deus está aqui, irmãos. Eu sinto Ele na minha carne, vibrando. Nós vamos orar meia-noite. Vai haver um mover especial nas nossas vidas. E quando eu voltar aqui, irmão, eu quero que você me procure para dizer, meu irmão, quando eu orei, Deus me tocou. Foi forte. Você vai começar a dizer glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, Jesus eu preciso disso, Jesus toca na minha vida, me enche, me liberta, me transforma, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou orar por você nesta noite. Quantos vão orar meia-noite? Só levanta a mão para mim. Glória a Deus por isso. Fique com a sua mão levantada. Diabo vai tentar roubar, hein? Diabo vai tentar roubar, hein? Quando acontecer, você vai falar, não, é porque ele não quer que eu ore. Deus Pai querido e maravilhoso,